Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Olha, hoje nós temos em mãos um material fascinante. É como se fosse a planta baixa do Brasil. Vamos mergulhar num guia de estudos de direito constitucional que foca nos alicerces do Estado, sabe? O preâmbulo e os princípios fundamentais. A nossa conversa aqui vai ser para tentar entender não só o que está escrito, mas por que está escrito daquele jeito. A ideia é decodificar a lógica por trás da estrutura do nosso país. E o material já começa com uma sacada interessante, que é a tal da estratégia do tripé da aprovação. Exato. Isso é fundamental para entender como o direito funciona na prática, né? Não só nos livros. A ideia desse tripé da aprovação é que o conhecimento jurídico se apoia em, três pernas. A primeira, claro, é a lei em si, o texto seco da Constituição. Certo. A letra da lei. A base de tudo. Mais básico, saber o que está escrito ali ipsis literis já resolve uma boa parte da prova. A segunda perna é a doutrina. Que seriam os livros, os especialistas. Exatamente. Os artigos, o pensamento dos grandes juristas que estudam aquilo a vida toda. A doutrina dá a profundidade, o contexto. Ela explica o porquê da lei. E a terceira perna, talvez a mais dinâmica, é a jurisprudência do STF. Ah, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Certo. Como a lei é aplicada no mundo real. Perfeito! O STF é o guardião da Constituição, como diz o artigo 102. Então, o que ele diz que a Constituição significa é o que ela significa na prática, sabe? E o mais interessante é que o peso de cada perna muda muito. Para um concurso mais simples, a lei pode ser 80%. Mas para juiz, promotor, aí sem dominar a doutrina e as últimas decisões, não tem chance. Entendi. Uma coisa é ler a planta, outra é saber como os engenheiros e a prefeitura vão de fato interpretar essa planta para construir. Então vamos lá, bem do comecinho. Antes até do artigo 1º tem o preâmbulo. Lendo um trecho aqui. Instituir um Estado democrático destinado a assegurar a liberdade, a segurança, o bem-estar. Soa quase poético, mas isso tem algum poder real. Essa é a pergunta de $1 milhão. E o STF já respondeu bem claramente. O preâmbulo é uma declaração de intenções. No jargão jurídico, a gente diz que ele não tem força normativa. Força normativa. Quer dizer que não é uma regra obrigatória. Exato. Ninguém pode chegar num tribunal e dizer essa lei é inconstitucional porque fere o preâmbulo. Isso não acontece. Ele funciona mais como uma bússola. É o que chamamos de vetor axiológico. Um guia de valores, então. Isso. Se um juiz está em dúvida, ele olha para o preâmbulo para entender o espírito da coisa, a intenção de quem escreveu a Constituição lá em 88. Um exemplo clássico que está no material é a menção sobre a proteção de Deus. O STF já decidiu que essa frase reflete o momento, mas não obriga os estados a repetirem isso. O preâmbulo dá o tom, mas, não rege a orquestra. Certo. O preâmbulo é o discurso de inspiração. Agora vamos para a fundação de verdade, os princípios fundamentais, dos artigos 1º ao 4º. E o primeiro, grande pilar, é a forma de Estado. O Brasil é uma federação. E esse é talvez o conceito mais importante de todos. Federação, em essência, significa poder descentralizado. O poder não está concentrado só em Brasília, sabe? Ele é distribuído entre a União, os estados, o Distrito Federal e, o que é uma particularidade nossa, os municípios também. E o material destaca uma característica que parece ser a regra de ouro disso, a união indissolúvel. Isso soa bem, definitivo. E é muito definitivo. Significa que o direito de secessão é proibido. Um Estado não pode simplesmente decidir virar um país independente. Se houvesse uma tentativa, a Constituição prevê até intervenção federal para garantir a integridade do país. É um pacto sem cláusula de saída, entende? Entendi. E para essa descentralização funcionar, o material fala que cada ente tem 4 capacidades de autonomia. Isso. A auto-organização,
autogoverno, autolegislação e autoadministração. É quase um trava-línguas. É verdade, mas a ideia é simples. Auto-organização é poder criar sua própria Constituição estadual ou lei orgânica municipal. Autogoverno é eleger seus próprios governantes. Autolegislação, criar suas próprias leis. E autoadministração é cuidar do seu próprio dinheiro e servidores. O material também traz uma classificação bem detalhada. Diz que nossa federação é de terceiro grau, por segregação, cooperativa e assimétrica. Ufa! Parece complicado, mas vamos quebrar isso. Terceiro grau é fácil. São os 3 níveis de poder: União, Estados e municípios. A maioria dos países só tem 2. Por segregação, fala da origem. Certo, o Brasil era um bloco só, unitário, que se dividiu para distribuir o poder. O movimento foi de dentro para fora, diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Exatamente. O que nos leva à cooperativa. As tarefas como saúde e educação são compartilhadas. Todos têm que colaborar. E, por fim, assimétrica. Essa me intriga. A simetria não soa meio injusto? Intuitivamente, sim. Mas aqui a ideia é tratar os desiguais de forma desigual para promover a igualdade. A Constituição reconhece que o Piauí e São Paulo são muito diferentes. Então, a União pode criar políticas para tentar diminuir essas desigualdades, como incentivos fiscais em Manaus ou mais verbas para o Nordeste. A assimetria é uma ferramenta para buscar o equilíbrio, sabe? Faz todo sentido. É uma estrutura muito bem pensada. E o material frisa que essa forma federativa é uma cláusula pétrea. O que isso significa na prática? É uma parede que não pode ser derrubada. É a analogia perfeita. As cláusulas pétreas que estão lá no artigo 60 são as paredes de sustentação da nossa Casa Constitucional. O Congresso pode fazer reformas, pode mudar as janelas, mas não pode derrubar essas paredes. E quais são elas? São 4. A forma federativa, que a gente acabou de ver, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. E aqui tem uma curiosidade que o material aponta que pega muita gente. Qual? O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Ele poderia, teoricamente, ser alterado por uma lei comum e virar facultativo. Essa é uma ótima informação. Ok, então a fundação é a federação. No artigo 1 diz, a República Federativa do Brasil. Já entendemos federativa. O que a palavra república adiciona à equação? A república define a nossa forma de governo, que é o oposto da monarquia. As diferenças são basicamente 3. Na república, os governantes são eleitos. Não herdam o poder. Isso. Segundo, eles têm mandatos com tempo limitado, o que garante alternância. E terceiro, e talvez o mais importante, eles têm o dever de prestar contas à sociedade. Certo. E logo depois vem a expressão Estado Democrático de Direito. Parece uma coisa só, mas as anotações dividem bem as duas ideias. E é fundamental separar. Estado democrático fala do nosso regime de governo. A frase-chave é: todo o poder emana do povo. O nosso modelo é o que chamamos de semidireto ou participativo. Ou seja, a gente elege representantes, mas também tem ferramentas para participar diretamente, como plebiscitos e referendos. Exato. Já o Estado de Direito é outra coisa. Significa que ninguém está acima da lei. Nem o presidente, nem o juiz, nem o próprio Estado. É o oposto do absolutismo. O exemplo da licitação que o material dá é ótimo. A prefeitura precisa seguir a lei para contratar, não pode simplesmente escolher a empresa que quiser. O poder do Estado é limitado pela própria lei. Ok, aqui a planta baixa começa a ficar realmente interessante. Para essa casa não virar um caos, a Constituição divide as tarefas. A famosa separação dos poderes. Mas o material deixa claro que não é tão simples quanto legislativo cria lei, executivo aplica e judiciário julga. Nem de longe. Essa visão já foi superada. O nosso modelo é mais sofisticado. Um sistema de funções típicas e atípicas. Pensa assim, cada poder tem sua função principal, atípica, mas também exerce de vez em quando funções dos outros, as atípicas. Espere um pouco, isso não é uma contradição? Como um poder exerce a função do outro sem quebrar a separação? É aí que está a genialidade do sistema. Não é uma separação absoluta, é um equilíbrio. Por exemplo, o legislativo, o Congresso. A função típica é criar leis e fiscalizar, mas atipicamente ele também administra o próprio orçamento, que é uma função executiva.
e ele julga num processo de impeachment, que é uma função judiciária. E o mesmo vale para os outros. Sim, o executivo, ou presidente, tipicamente administra. Mas ele legisla quando edita uma medida provisória. E ele julga em processos administrativos. E o judiciário, que tipicamente julga, também administra seus tribunais e, pasme, legisla quando cria seus regimentos internos. Então é essa sobreposição controlada que cria os famosos freios e contrapesos. Precisamente. O sistema de checks and balances. É como se eles se fiscalizassem o tempo todo para que nenhum poder se torne absoluto. O exemplo clássico é a nomeação de um ministro do STF. O presidente do Executivo indica, mas o Senado do Legislativo precisa aprovar. Um depende da anuência do outro. Fantástico! Já entendemos a fundação e a divisão dos cômodos. Mas e os valores? As metas dessa construção? O material usa uma técnica bem prática para isso, com mnemônicos. Sim, é uma ferramenta de estudo clássica e ajuda muito. O material organiza os valores em 3 listas. A primeira, no artigo 1º, são os fundamentos, são os pilares. O mnemônico é só se diva plu. Só se diva plu. Ok, vamos lá. SO de soberania. CI de cidadania. DI de dignidade da pessoa humana. VA de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E PL de pluralismo político. Perfeito, essa é a base. A segunda lista, no artigo 3º, são os objetivos. Se os fundamentos são a base, os objetivos são verbos, são metas a perseguir. O mnemônico é COGAER-PRO. COGAER-PRO. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza e promover o bem de todos. São metas bem ambiciosas. E por último, no artigo 4º, temos o Manual de Conduta do Brasil no cenário internacional. O mnemônico aqui é mais longo, mas é ótimo. Panico, soco, rede. Pânico, soco, rede. Esse parece até uma senha secreta, mas aposto que funciona na hora da prova. Resume coisas como prevalência dos direitos humanos, não intervenção, solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Exatamente. Juntas, essas 3 listas formam o DNA de valores do Estado brasileiro. Elas dizem quem somos, para onde queremos ir e como devemos nos comportar com o mundo. Certo. Então, amarrando tudo, o preâmbulo é a inspiração, mas sem força de lei. A estrutura é uma federação indissolúvel que não pode ser derrubada. Os poderes são separados, mas se fiscalizam mutuamente no sistema de freios e contrapesos. E, por fim, a Constituição nos dá uma lista bem clara de quais são nossos alicerces e nossas metas como nação. É um ótimo resumo. O material apresenta tudo isso de forma muito organizada. Mas para levar a reflexão um passo adiante, o desafio real não está em entender cada peça isoladamente, mas em observar a tensão e o equilíbrio constante entre elas no dia a dia. Como assim? Pensa só num dos fundamentos, no artigo 1º, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Eles estão na mesma frase, no mesmo pilar, mas na prática vivem em tensão. Um parece puxar para a proteção do trabalhador, o outro para a liberdade do empresário. Como o Estado equilibra isso? Ou pega um objetivo, erradicar a pobreza. Como se faz isso numa federação tão imensa e desigual? A Constituição nos dá um mapa, a planta baixa, mas o desafio de navegar por essas tensões, de construir essa casa e fazê-la funcionar todos os dias, é isso que define a vida política e social do país.